Bem-vindas, mamães. Sabe qual que é o tema da nossa live hoje? Já sabem? Eu quero que o meu filho aprenda inglês, mas eu não sei por onde começar. É uma dúvida de vocês? Eu quero que o meu filho aprenda inglês. É uma dúvida de vocês agora? Vem a pergunta: quem poderá me ajudar? E aí, é por isso que vocês estão aqui e é por isso que eu estou aqui, para ajudar vocês a criarem esse ambiente de imersão com a língua inglesa em casa. Então, vocês já compreenderam isso, nem a escola vai ensinar. E como que eu, mãe, vou ensinar para o meu filho? Vocês precisam tirar o seu filho da situação de receptores de conteúdo para a situação de coprodutores de conhecimento. Vocês precisam tirar o seu filho de receptores de conteúdo para produtores, coprodutores de conhecimento. Quando vocês conseguirem fazer isso, os seus filhos conseguem sim adquirir uma nova língua. É somente assim que ele consegue adquirir uma nova língua. Ou morando fora, que também consegue, com certeza vai conseguir. Se ele ficar ali 1 ano e meio em outro país, ele vai adquirir sim uma língua. Mas são esses caminhos. Fora isso, não tem segredo, não tem milagre. Precisa partir de dentro da casa do pequeno. Então, vocês como pais, querendo que o seu filho se torne fluente na língua inglesa em algum momento da vida dele, seja com 10, seja com 15, seja com 20, tem que criar esse ambiente de imersão dentro de casa. E a GoTag, a Shellen está aqui para ajudar vocês a realizarem esse ambiente, a transformar o seu ambiente aí dentro de casa em um ambiente bilíngue. Novamente, então, já que o nosso assunto é como que nós vamos fazer? Eu tenho 2 notícias. Sempre eu tenho 2 notícias. A notícia boa e a notícia ruim. Porque tudo tem uma boa notícia e uma notícia ruim. Então vamos de novo. Vamos começar com a notícia ruim, pois eu dou a boa notícia. A notícia ruim é que o inglês, eu dei uma pincelada nisso ontem, é que o inglês ele é diferente da matemática. Olha só, aprender inglês é diferente de aprender matemática. A matemática ela tem uma sequência lógica, racional. O que é isso? A criança primeiro aprende o quê? Vamos lá, ela tem adição, subtração, divisão, que é? Subtração, multiplicação, ela entra com equações mais complexas. Então, ela tem uma sequência. A criança não aprende divisão se ela não aprender a adição. Estão comigo? Que na matemática existe uma sequência lógica, falei um pouquinho disso ontem. Se ela nunca vai aprender divisão se ela não aprender primeiro a adição. Ela aprende adição, depois subtração, depois multiplicação e depois a divisão. E depois vem as equações, quando junta tudo numa operação só. E aí, a gente tem uma sequência lógica. E essa criança faz essa sequência lógica desde do que começa a descobrir que lá na escola, que 1 mais 1 começa a ser ensinado, que 1 mais 1 é 2. Quando começa 1 mais 1, e essa sequência se repete ao longo da sua vida. No inglês, não existe essa sequência lógica. Infelizmente, seria muito mais fácil se existisse essa sequência lógica e a gente pudesse, desde novos, desde quando fomos inseridos na escola, se a gente tivesse seguido uma sequência lógica até o nosso vestibular, com certeza a gente teria saído de lá sabendo alguma coisa de inglês. Mas na língua inglesa ou em qualquer outra língua, não existe essa sequência lógica. Então, quando nós entramos na escola, ou quando os pequenos entram na escola, o que acontece? Primeira coisa, eles recebem o quê? Um livro, uma apostila, né? Quando eles entram ali na escola, ou quando nós entramos, nós recebemos um livro, uma apostila. E essa apostila, se você pegar essa apostila, ela tem, eu não estou com nenhum aqui, ela tem uma sequência
lógica para eles. Para a escola, quando você entra, pega um livro da escola, existe uma sequência. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Capítulo 1, por exemplo, nós vamos aprender o verbo to be. Capítulo 2, nós vamos aprender simple past. Capítulo 3, pronomes. E assim vai. Essa ordem, ela foi inventada pelas escolas tradicionais de inglês. Essa ordem não existe para um aprendizado de uma segunda língua. Vamos fazer uma relação com a nossa língua materna, o português. Tá? Vamos fazer uma relação com a língua portuguesa. Nós aprendemos, quando a gente começou a aprender o português, pequenininhos, bebezinhos, a gente não sabia nem o que era simple past, o que era presente mais que perfeito, né, no português. Presente mais, como que é? Presente, pretérito, perfeito, pretérito mais que perfeito. A gente nem sabia o que era isso. E a gente aprendeu. Então, não existe uma sequência lógica de aprendizado nas línguas. Isso foi inventado. Os capítulos foram inventados, foram ajustados, inseridos, porque tem que partir de algum princípio dentro de uma escola. Por que tem que partir de um princípio? Porque a escola tem um objetivo diferente do que a gente quer, como pais. Aqui falando, é um objetivo diferente. Então, a língua, a gente aprende tudo de uma vez. Nem toda informação que entra, ela é absorvida. Apesar dessa informação estar entrando na cabecinha do pequeno a todo tempo, peraí, gente, apesar de a informação estar entrando na cabecinha do pequeno a todo tempo, ela não é absorvida, ele não consegue aprender 100% do que ele está sendo imerso, ele está sendo passado para ele, 100% do que ele está vivenciando aquilo. A informação entra ao mesmo tempo, mas isso não quer dizer que ele esteja assimilando tudo. Por quê? Porque tem informações que não são compreensíveis para todos ao mesmo tempo. As informações compreensíveis, elas dependem, elas de um para o outro, de uma pessoa para outra. E o que faz ser compreensível para um e não para outro? Por que o seu filho pode compreender uma coisa em inglês e o filho da Soraya pode não compreender? Porque tem correlação com a maturidade, com a experiência de vida da criança, com a idade da criança. Então, são informações que são assimiladas com a maturidade, com a vivência. Isso acontece independente se a criança estudar muito ou não estudar. Ou estudar pouco. Então, a informação está chegando. Quando você é criança, está chegando. Ninguém fica falando contigo... o mundo está girando, você está bebê ali, com 1 ano, 2 anos, você está pegando alguma coisa, está pegando. Não está pegando 100%, mas você está pegando. E aí uma criança de 3 anos, ela absorve conteúdos diferentes de uma criança de 5, que absorve conteúdo diferente de uma criança de 10. Por quê? Porque elas têm vivências diferentes. Então, a gente fala que a criança está presente para aquela informação. Então, a criança precisa estar presente para aquela informação. E como que a gente faz essa criança ficar presente? Tendo contato diário, não só diário, mas várias vezes ao dia, expondo essa criança à língua inglesa. É música, são seriados, são uns filminhos, dependendo da idade, desenhos animados, séries, dependendo da idade, criança com 12, criança com 11, séries em inglês. Coloque a criança e deixa ela ali, ficar ali evoluindo, presente para as informações. Então, a gente insere músicas, filmes que fazem ela entrar num contexto de aprendizado. Shelley, o que é contexto? O contexto é saber usar uma palavra certa naquele momento, porque no inglês tem palavras que significam a mesma coisa, teoricamente é a mesma palavra, mas ela significa uma coisa numa expressão, num contexto, e ela significa outra coisa em outro contexto.
A gente vai ver alguma coisa assim do piquenique. Piquenique, ele é uma palavra, e piquenique, e quando ele está usando, a gente usa piquenique aqui, é uma coisa, piquenique aqui significa outra coisa. Então, isso chama contexto. Quando a gente materializa o aprendizado, o que é materializar, Shelley? É trazer para uma atividade que a criança execute, que a gente materializa aquele aprendizado, ela contextualiza tudo de forma natural. E como que funciona isso dentro da imersão na casa de vocês? Como que isso vai funcionar? Vai funcionar da seguinte forma: você vai receber um material, e aí, esse material, você vai associar o objeto ao nome. O que é associar o objeto ao nome? Deixa eu mostrar. Associar o objeto ao nome de forma concreta é isso aqui. É dar nome em inglês para os objetos. A gente não traduz nada. Então, ele já entendeu que isso aqui é o quê? Uma colher. Ele já entendeu. Você precisa traduzir isso aqui para o seu filho? Meu filho, isso aqui é uma colher. Spoon. Precisa? Não. Por quê? Ele está associando o objeto ao nome de uma forma concreta. Pegando, tocando no objeto. Então, você vai viver essa imersão aí dentro da casa de vocês. Depois que ele associa esse objeto ao nome de uma forma concreta, ele vai ouvir essa pronúncia. Ele vai ouvir. Como se pronuncia colher? Como se pronuncia? Ele vai ouvir. Então, ele associou o objeto ao nome de uma forma concreta, é a hora de ele ouvir. E como que ele vai fazer isso? Ele vai apontar o game que vocês vão baixar. Eu vou ensinar vocês a fazerem isso. Vocês vão baixar o game. Com o game, o seu pequeno. É independente, gente. Só não é método autodidata. Ele só vai precisar da mamãe em crianças de 2 aninhos, tá? Que precisa pegar o objeto. Mas uma criança com 4, 5 anos já se vira sozinho. Ele pega esse objeto e ele vai com o game ler aqui. É a mamãe que vai ler para ele? Não, a mamãe não sabe. A mamãe pronuncia errado. Vai não. Ele vai ouvir a pronúncia perfeita, a pronúncia de um nativo. E ele vai ouvir como se pronuncia. Depois que ele ouviu como se pronuncia, o que vai acontecer? Ele vai ter que falar. Ele ouviu uma, ouviu 2, ouviu 3. Ele vai ter que pronunciar. Ele vai ter que abrir a boquinha dele para falar. Na escola, ele não tem oportunidade de falar na maioria das vezes. Mas em casa, ele vai ter que fazer isso. Ele não avança a etapa do game se ele não fizer isso. Então, é um sentido para ele pertencente ao jogo, ao game. Então, ele tem um objetivo, então ele vai pronunciar. E ele vai pronunciar. Se ele pronunciar correto, ele ganha acessórios para ele personalizar o herói dele. Olha, que é a coisa que ele mais quer, personalizar aquele herói. Então, ele tem um objetivo. O objetivo dele é aprender inglês? Não. O objetivo dele é personalizar o herói. Mas, como consequência, ele está aprendendo. Então, ele viu, pegou, associou o objeto ao nome de uma forma concreta e ouviu essa pronúncia. O próximo passo é pronunciar. E ele vai pronunciar até ele conseguir fazer uma pronúncia muito próxima de um nativo. E aí, gente, vamos finalizar então? E as dúvidas a gente resolve. Quem está no Face, manda ali no direct, no Insta, e a gente tira as dúvidas de vocês até abrir a comunidade. Depois que abrir a comunidade, a gente tira por lá. Então, bye, bye.